A tela está aparecendo direitinho aí para vocês, não tá? Pudim. Para O mim senhor tá está apresentando tranquilo. já? Então, é isso aqui que eu já tinha falado, né? Eu me chamo Francisco, eu trabalho também como projetista de irrigação, né? Mestre e doutor em engenharia agrícola pela UFRB, e eu gosto dessa parte de tecnologia, né? Eu nem sou da agronomia e nem sou da computação, eu fico no meio termo, né? Eu nem sou, como é que eu posso dizer, um cultivador nato de planta e nem sou um eletrônico nato. Então eu fico no meio, que é interessante, porque você conversa com as duas áreas. Você é o cara que traduz uma linguagem para outra, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente tem que entender o que é umidade do solo, tá? A gente tem que entender o que é a umidade do solo. A umidade do solo, gente, nada mais é, de maneira assim, bem simplificada, que a quantidade de água que está naquele meio poroso, né? Aquela quantidade de água que está no meio poroso. Deixa eu só permitir a entrada aqui de Andrade. Boa noite, Andrade. Então, a umidade, ela relaciona, a umidade, o conteúdo de água no solo, ela relaciona a quantidade de água com a quantidade de solo. De maneira básica, conteúdo de água no solo é isso. E por que monitorar a umidade do solo? Por que é interessante eu conhecer essa variável? A umidade do solo não é só interessante na irrigação. Manejo e conservação de bacias é de extrema importância monitorar o conteúdo de água no solo. É interessante também monitorar o conteúdo de água no solo para ver se está ocorrendo lixiviação em camadas mais profundas do solo. Engenharia civil. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu só comentei que é importante também para a engenharia civil e outras engenharias. E assim, o conteúdo de água, tudo que você vai entender sobre o solo, passa inicialmente pela umidade. Quando, acho que foi Joel que falou, ele comentou para a engenharia civil. O conteúdo de água no solo para a engenharia civil é interessante para nortear a construção, né? Paulo Vitor, acho que Paulo Vitor está aí, Paulo Vitor é engenheiro, ele pode até falar mais sobre isso do que eu, mas é interessante para nortear estruturas de construção. Então, medir o conteúdo de água no solo é de extrema importância em diversas áreas. E em ciências da natureza, o conteúdo de água no solo é indispensável. Então, isso não se aplica somente à agronomia, tá? E como é que eu faço esse monitoramento? Como é que eu consigo monitorar a quantidade de água que está no solo? O monitoramento de água no solo é o básico e o mais preciso, que é tomado como padrão, é o método gravimétrico, que parte do princípio de conhecer a massa úmida de um solo e depois de um secamento em estufa de circulação, eu conheço essa massa seca. E essa variação era a quantidade de água que tinha. Mas imagine o trabalho que você tem que ter. Você tem que coletar uma amostra, você tem que deformar aquele solo, tem que levar ao laboratório, colocar sob secagem, e depois de uma secagem, você tem que fazer uma nova pesagem para saber quanto de água tinha nesse solo. Imagine um monitoramento contínuo. Você faz a irrigação e depois da irrigação você quer pegar os pontos de água no solo. Imagine fazer coletas contínuas e sempre estar com um passo atrasado. Por quê? Porque eu preciso levar a estufa e essa estufa tem que passar um tempo secando esse solo para determinar essa massa, essa variação de massa e transformar em conteúdo de água no solo. Então, é um método preciso, mas é um método que posso dizer que é estático. É meio difícil de automatizar. Por que eu digo que é meio difícil? Eu não sei se alguém pode criar um método de automatizar isso. Nada é impossível. Mas, até então, ele é improvável de ser automatizado. E, embora seja o mais preciso, tomado como padrão, existem essas dificuldades. Então, professor, se é difícil medir a umidade por gravimetria,
Como é que eu posso fazer isso aí? Como é que eu posso medir o conteúdo de água no solo? Eu posso medir o conteúdo de água no solo por meios indiretos. Meios indiretos nada mais são que uma outra variável física que sofre influência da quantidade de água que tem no solo. E essa variação de uma outra variável geralmente estão associadas a princípios eletrônicos. Por exemplo, resistência elétrica. Um solo, se eu coloco uma probe no solo e a quantidade de água ali muda, a resistência elétrica, a passagem de uma corrente, ela altera. Então, o nosso terceiro ano de física, ele não é em vão. Tudo que a gente faz em eletrônica tem base naquele princípio lá. Isso eu estou falando de eletrônica. Posso dar exemplo de um tensiômetro, que ele mede a tensão com que a água está retida no solo, ele não mede umidade. E para eu conhecer essa umidade, eu tenho que fazer uma curva. Que curva é essa? Curva de retenção de água no solo. Tá? Curva de retenção de água no solo. Por isso que se chama meios indiretos, ou determinação de umidade por método indireto. Todos os métodos indiretos, seja do sensor mais caro ao sensor mais barato, necessita de uma calibração. E que sensores são esses? Né? O que vocês estão vendo aqui, está dando para ver direitinho, né? Vocês estão vendo aqui à esquerda, não sei se para vocês, essa caixa preta aí, chama-se TDR. Isso é uma sigla do inglês, né? Desculpem a pronúncia, mas significa Time Domain Reflectometry. Reflectometria no domínio do tempo. Nome esquisito, né? Isso aí foi utilizado inicialmente não para medir conteúdo de água no solo. Isso aí foi utilizado para medir aonde tinha um fio partido em uma rede elétrica. Então, inicialmente, isso nem era utilizado para medir conteúdo de água no solo. Isso aqui é a TDR-200. Existe a TDR-100 e a TDR-01. Isso aqui é o que tem de mais novo em tecnologia em relação à TDR. Então, Hoje como no é que esse mercado, instrumento... Oi? hoje no mercado, uma TDR dessa custa em média quanto, Francisco? A TDR-200 atualmente está custando em torno de $30.000. Se você pegar o dólar R$ 4, dá R$ 120.000 um instrumento desse. Bem caro, né? Extremamente caro. Pois bem, como é que esse cara funciona? Capacitores, eles têm um meio chamado meio dielétrico. E esse meio dielétrico se altera com a quantidade de água. Então, o que é que ele faz? Ele emite um pulso, né? Um pulso. Na verdade, ele emite 250 pulsos por segundo. Ele mede a distância aonde o cabo tem uma falha e mede o tempo de retorno. Se tem água no solo, esse retorno é mais rápido, tá? Esse retorno é mais rápido. E isso é convertido em uma constante dielétrica. E essa constante dielétrica, por meio de uma calibração, é que se tem a umidade ou conteúdo de água no solo. Você tem multiplexadores para ler mais de um sensor no solo. E esse multiplexador hoje custa uns $2.000. É um instrumento importado, tá? Caríssimo, difícil de lidar, que se aplica muito ao campo experimental. Por exemplo, eu trabalhei com esse cara, eu programei esse cara. E assim, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, você tem duas hastezinhas. Quando eu insiro no solo, a água que está no meio dessas duas hastes exerce uma variação do dielétrico, dessa capacitância. E isso é convertido em velocidade de pulso, que é transformado em umidade de maneira indireta. Eu acho que esse aqui do lado vocês já viram com mais facilidade, né? Viram até nas aulas de irrigação. O tensiômetro. Quem não conhece um tensiômetro? Acho que é popular, mais popular instrumento de
de monitoramento de água no solo é um tensiômetro. Existe um outro cara parecido com esse que chama-se tensímetro. Tensímetro, ele serve para a mesma coisa, só que eu tenho, ao invés de um relógio estático, né, de um tensímetro estático e analógico, eu tenho somente a cápsula inserida no solo e eu vou lá e faço leitura de tensões. Eu vou caminhando e fazendo leitura de tensões. Esse cara custa infinitamente mais barato do que um ATDR. Um tensiômetro hoje ele está custando em torno de 150 a 170 reais. Qual que é a dificuldade do tensiômetro? Os pontos de monitoramento para uma área. E, na verdade, é um problema de geral para os sensores de umidade, né? Quantos pontos eu monitoro numa área para eu ter uma representatividade? E é por isso que é muito comum ver manejo de irrigação muito mais via clima do que via solo, por conta do sensoriamento que é difícil. E o tensiômetro, ele tem um problema que ele não consegue ler todas as faixas de umidade no solo. Para irrigação, ele é até bem resolvido. Né? Ele é até bem resolvido. Mas para monitoramento ambiental, por exemplo, você monitorar o conteúdo de água no solo na caatinga, por exemplo, é meio complicado, porque ele não lê toda a faixa de umidade. Em tensões muito negativas, essa cápsula aqui embaixo rompe, e aí você perde o instrumento. Isso aqui é uma cápsula porosa, tá? Então você enche esse cara de água aqui. E aí, conforme ao secamento do solo, a água sai e se cria um vácuo parcial aí dentro dessa cápsula. E é lido por esse relógio. É assim que um tensiômetro funciona. Essa tensão, esse potencial total, essa tensão total, eu coloco em uma curva de retenção e sei quanto é que é a umidade. Então, é um instrumento simples, analógico, mas necessita de cuidados. Outro instrumento aqui que vocês estão vendo é uma FDR. Esse anterior chama-se TDR, né? E esse aqui é um FDR. Também caro. FDR é um instrumento caro. FDR é um instrumento bem carinho. Que está custando mais ou menos o mesmo preço da TDR. O pessoal está entrando aqui, eu estou tendo que liberar o acesso. E assim, qual que é a diferença? Lembra que eu disse que a TDR é a reflectometria no domínio do tempo? Aqui, o princípio é uma frequência de carga e descarga. Então, chama-se reflectometria no domínio da frequência. Então, esse cara ele emite ondas, uma frequência de pico e descida, na variação elétrica dele, que muda com a quantidade de água que tem no solo. Isso é chamado sensor de FDR. Ele é uma haste que tem vários sensores que faz leitura em uma bateria contínua. Caro também. Difícil de se lidar. É mais fácil de se lidar do que uma TDR. Mas tem seus problemas. Ele custa um pouquinho a menos, se eu não estou enganado. Ele custa uns $20.000 atualmente. E ele já é a haste de leitura. Eu faço uma leitura pontual de uma bateria de sensores internos nele. São instrumentos bem caros. E aí a gente tem os sensores capacitivos, tá? Qual que é a diferença de uma FDR para um sensor capacitivo? Nenhuma. Ambos são capacitivos. A gente tende a chamar a FDR. Na realidade, é que o cara transforma essa capacitância em um outro princípio de leitura. Mas tanto a TDR quanto a FDR são sensores também capacitivos. E aí, no mercado, esses sensores que medem a variação da capacitância, existem vários, né? Uma empresa que fabrica muito bem esses caras é a Decagon, que eu acho que nem existe mais. Hoje ela chama-se Teros, né? É uma empresa que volta-se para construir instrumentos
para a agricultura. E aqui é o mais comum. Existe uma empresa aí que utiliza esse sensor aqui para fazer monitoramento e dados contínuos. Se eu não estou enganado, é a AgroSmart. Então, ela usa esse sensor aqui. O que vocês estão vendo aqui é um sensor capacitivo chamado Terus 10, ou um antigo que chama-se GS1. Eu trabalhei também com esse cara. Preciso na leitura. Esses caras aqui custam infinitamente menos que uma FDR, que uma TDR. Porém, ainda custam mais que um tensiômetro. Hoje, esse GS1 está custando em torno de R$ 1.700. R$ 1.700. É um valor alto ainda para algumas realidades, né? É um valor bem alto. E só o sensor não vai fazer muita coisa, tá? Eu preciso de um data logger para armazenar esses dados com o leitor. E aí tem um custo adicional que, além do sensor, eu tenho que comprar o instrumento que faz a leitura. Então, ele se torna um pouco mais caro. Esse aqui em cima é um sensor capacitivo mais popular, isso que é feito na China, tá? Muitos são feitos na China. E existe um aí a R$60 lá na China. Então, custa bem menos. Isso aqui, essa cápsula preta que vocês estão vendo, tem proteção IP68. Que diabos é isso, professor? Você pode jogar dentro da água que ele não vai dar defeito. Então, toda a parte eletrônica do sensor é revestida. Relembrando, a TDR, a FDR, sensor capacitivo, necessitam de calibração. Eles necessitam que eu faça uma calibração. Como é que é feita essa calibração? Eu comparo a umidade gravimétrica lida continuamente com o sinal que esse sensor emite. No final disso, eu pego esse sinal e essa umidade gravimétrica e eu faço uma correlação entre um e outro para gerar uma curva que me diz, toda vida que tiver um sinal, sei lá, de X, o meu resultado vai ser Y. Então, é FDR, TDR, sensores capacitivos, sonda de nêutrons, que é um outro instrumento para medir conteúdo de água no solo, também necessita de calibração. Aí eu pergunto para vocês, qual é a maior dificuldade do uso de sensores? O que é que vocês acham? Professor, uma dúvida rápida. Tem como fabricar um sensor alternativo e com eficiência? Calma, vamos chegar lá. Calma. Eu quero saber de vocês. E aí, qual é a maior dificuldade na utilização do sensor? Sabe onde Sendo que eu preciso de muitos para ter um monitoramento ok. E aí, qual é a maior dificuldade? É programação? Saber onde colocar o sensor? É saber onde colocar o sensor, por exemplo? Profundidade. É profundidade? Eu acho que é o custo, que é extremamente elevado. Christian foi em cima. Ó, programação se contorna. Posicionamento de sensores se contorna. O problema maior é custo. O problema maior é custo. Então, um instrumento que custa $30 mil, gente, é muito caro. Eu acho que $30 mil é equivalente a uma Hilux 2012. Nem sei, estou chutando aqui. Mas é equivalente a muito mais que um carro popular, então é um instrumento muito caro. Você vai vender um manejo e você chega para o cara e diz, você tem que comprar uma TDR. O cara vai mandar você pastar, porque é um custo elevadíssimo. E não é qualquer pessoa que tem know-how de operar um instrumento desse. Então, o maior problema não é programação, não é posicionamento, é custo. Mas tem sensores de baixo custo, não tem? Nós temos sensores de baixo custo. É por isso o motivo dessa aula, né? E assim, está ficando cada vez mais barato e mais acessível os sistemas embarcados, né? Torna uma opção para controlar e desenvolver sensores
do conteúdo de água do solo e do que vocês quiserem, para vocês terem uma ideia. Então, torna-se extremamente mais barato. Por quê? É acessível, muitos são de código aberto, e o que necessita é você queimar a cabeça, às vezes, para mexer um pouquinho com a eletrônica e desvendar esses segredos aí. E aí, o mais popular que existe é o Arduino. Esse aqui é o Arduino Uno, tá? Mas aí eu tenho uma família de Arduinos. Arduinos com capacidades distintas. Esse Arduino, o que é que vocês estão vendo aqui? Dá para ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ficou melhor para vocês verem, não tá? Tá dando para ver todos os componentes da placa, gente? Sim ou não? Tá boa a imagem. Ó, o Arduino, ele é um sistema embarcado. Quando a gente fala sistema embarcado, é porque existe um microcontrolador aqui que é inserido nessa placa. Esse cara, ele foi desenvolvido para educação, vamos dizer assim, ou seja, para o cara criar protótipos mais rápido, né? Para criar protótipos mais rápidos. Então, isso aqui é uma placa de prototipagem de código de licença aberta. Você pode construir o seu Arduino, você só não pode usar o mesmo nome. Então, se você tiver know-how, você pode mandar fabricar uma placa e construir esse instrumento aqui na casa de vocês. Isso torna muito popular o uso dessa tecnologia. Muito popular o uso dessa tecnologia. Então, esse Arduino aqui chama-se Arduino Uno. E o que é que nós temos? Nós temos a entrada de tensão. Tensão é a alimentação dele. Então, ele trabalha aí, a alimentação dele vai até 12 volts. Porém, ele consegue alimentar sensores e instrumentos que operam com 3.3 a 5 volts. Então, ele consegue alimentar o instrumento e receber essa leitura. O que vocês estão vendo aqui do lado é Analogic In. São leituras analógicas. O que é leitura analógica? Por exemplo, uma leitura analógica é uma leitura que varia no tempo e no espaço. Vamos dizer assim. Umidade. Tem variação? Umidade varia. Então, por consequência, a gente pode dizer que a umidade é uma leitura analógica. Temperatura do ar, ela varia? Se sim, então a gente pode entender que isso é uma leitura analógica. E existem as leituras digitais. O que é leitura digital, professor? Qual a diferença da leitura analógica para a leitura digital? A leitura digital, ela nada mais é que alto e baixo. É a lógica binária, 1 ou 0, ligado ou desligado. Né? Isso aqui, de maneira simplificada, é a leitura digital ou saída digital. Então, o Arduino ele é capaz de ler instrumentos analógicos e controlar saídas digitais. Ligar e desligar a bomba é o quê, gente? É digital ou é analógico? É uma leitura digital. Porém, pegar as variações de um sensor é analógico. Embora a gente tenha instrumentos que sejam capazes de serem ligados nas leituras digital. Mas aí fica para se aprofundar depois. Então, basicamente, eu consigo ligar sensores analógicos aqui. Quem são sensores analógicos dentro dessa família que você falou aí, professor? Esses caras todos são sensores analógicos. Porém, esses aqui são fáceis de serem ligados no Arduino. Esses caras, eles funcionam de 3.3 a 12 volts. Então, o Arduino consegue alimentar eles. E eles dão variação de umidade com base nessa variação capacitiva. Então, por mais que esse instrumento aqui custe R$ 1.700, eu consigo ligar ele no Arduino e ler. Fazer leituras com ele, com uma plaquinha que custa R$ 50. Então, a gente resolveu aí um problema que é a leitura. Agora, Professor. tem... Oi? Oi, professor, boa noite.
Boa noite. A alimentação, no caso 12 volts, seria aquela alimentação contínua ou alternada, ou seja, é por meio de uma bateria ou por Não, meio aqui tudo é contínuo, tá? A maioria desses instrumentos são de leitura contínua, né? Tanto eu posso alimentar com bateria ou com fontes de celular, como essa aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu segurando a fonte. Ou seja, fontes de celular. Sim. Dá para fazer ligar esse cara com isso aqui. Dá para utilizar painéis solares, por exemplo, para fazer alimentação do Arduino e ele alimentar os instrumentos. Ah, beleza, porque ele tem um transformadorzinho, né? Transforma Ele tensão transforma a corrente alternada. alternada em corrente contínua. Ok, isso mesmo. Transforma a corrente alternada em corrente contínua. Então, esses caras aqui eu consigo ligar no Arduino. Nunca tentei ligar um FDE, porque eu não vou me atrever a cortar um fio de FDE. Eu consigo também automatizar um tensiômetro, por exemplo. Dá, professor? Dá. Você pode utilizar um transdutor de pressão. Tensão é uma pressão negativa, vamos dizer assim. Então, você pode inserir no tensiômetro um transdutor de pressão, então ele vai medir essa variação de pressão dentro da cápsula e na atmosfera. Isso é uma leitura analógica, pode ser lido no Arduino, e aí você transformou um cara desse, que era analógico, em um instrumento digital que pode armazenar dados, mandar dados via internet. Ou seja, você transformou algo que era estático, algo que era moroso, em algo que manda dados via internet, se vocês quiserem. Tudo com um instrumento eletrônico chamado transdutor de pressão. Além do Arduino, a gente tem a família ESP, né? Que não é Arduino, tá, gente? É um outro tipo de placa. E aí, como eu já havia falado, esse cara, ele possibilita a conexão com a internet. Vocês já ouviram falar de internet das coisas, não já? Quem não? Internet das coisas é conectar as coisas na internet. É conectar as coisas na internet, gente. Fazer ligações via nuvem. Então, é isso que eu estou falando. Eu consigo fazer leituras de instrumento, mandando para a nuvem, criando data loggers. No Google Sheets, eu já fiz até um vídeo disso, né? Ou seja, o instrumento mandando leitura para o Google Planilhas. Custa também muito barato, né? Embora o dólar fique alto, mas ainda está muito barato pela funcionalidade desse cara. Existem dois. Existem o ESP32, que é esse que eu estou na mão aqui, que eu mostrei para vocês, e tem o ESP8266, não sei se dá para vocês verem. Se sim, vocês me confirmam. Ó, isso aqui é um ESP32 e esse aqui é um ESP8266. E essa placa chama-se Node MCU, tá? Qual que é a diferença dessa placa aqui para essa placa aqui? Esse cara só tem uma entrada analógica. Esse aqui tem até 10 entradas analógicas. Ou seja, esse aqui consegue ler um instrumento analógico. Esse aqui consegue ler até 10. Esse aqui tem conexão Bluetooth. Então, se não tiver internet, você consegue conectar os sensores via Bluetooth. Esse aqui não. E todos podem ser programados como um Arduino. Beleza? Então, por último, a gente tem aí, de fato, um computador. E a Raspberry Pi. Esse cara aqui é muito mais caro. Porém, o poder de processamento dele é muito maior. O pessoal faz videogames retrô com esse cara aqui, ó. Dá para ligar teclado, mouse, tela. Não sei se nele não está aí ainda. Dá para fazer drone, né, nele?
com esse carinha aqui. Ou seja, controles de drone dá para fazer com esse cara. Bom, e aí os sensores de umidade do solo para Arduino, né? O mais popular é esse sensor resistivo. Esse cara aqui, ó. Ganhou uma popularidade por conta do Arduino. Mas isso é uma porcaria. Ele mede, aliás, é um sensor analógico e digital que recebe estímulos do conteúdo de água e variando a resistência elétrica. Porém, isso aqui, ó, desgasta com uma facilidade absurda. Barato. Esse cara custa, acho que uns R$25. Baratíssimo. Comparado aos outros instrumentos. E aí a gente tem o sensor capacitivo. Ele é capacitivo tal qual aqueles caros lá que eu disse da Decagon. Porém, ele custa na China R$6. Instrumento extremamente barato. Capaz de ler o conteúdo de água no solo. Capaz de ler o conteúdo de água no solo. Então, esse instrumento ele tem a alimentação. Dizem que ele pode ser 3.3, mas lá tentei ligar em 3.3, não funcionou, só funcionou com 5 volts. Então, a alimentação dele é 5 volts. Eu tenho positivo e negativo, que a gente chama de VCC e ground, né? E eu tenho o sinal, que é o Vout. Então, é um instrumento analógico baratíssimo. Você encontra no Mercado Livre a R$18, vocês terem uma ideia. Professor. Oi. Eles não são, eles são, sabe dizer se eles são resistentes ou são muito descartáveis, assim, dura muito tempo, fica lá no solo, ou só para medir e tirar logo? Ó, esse aqui tu pode descartar, isso aqui não presta. Esse sensor resistivo é dor de cabeça. Esse cara aqui já é bem mais resistente. Tá? Esse cara já é bem mais resistente, a durabilidade dele é muito maior. Porém, necessita fazer umas coisinhas para que ele dure muito mais tempo. Vocês estão vendo que o circuito eletrônico aqui é exposto? Então, se o circuito eletrônico é exposto, não dá para enterrar um negócio desse, né? Não dá para enterrar. Verdade. Ele vem desse jeito aqui para teste de bancada. Para você fazer testezinho em bancada. Só. E aí você pode melhorar ele. E aí, o que foi que aconteceu? Na busca pelos sensores de umidade do solo mais baratos, a gente aqui na UFRB, eu participei, contribuí um pouco, né, com a construção desses sensores, né, sensores eletrônicos de baixo custo de umidade. A gente pode dizer que ele é um sensor eletrônico e não somente capacitivo, porque tem influência da resistência elétrica ali também, então a gente chamou de eletrônico. Ele parte dos princípios capacitivos também, que mede a frequência de carga e descarga de um capacitor, que interfere a velocidade de carga e descarga com a quantidade de água. Então, a gente desenvolveu esse cara. Isso aqui é uma cartilha que você pode baixar. Está lá no site do PPGE da UFRB. Você vai lá em serviços e lá tem a programação pronta, tem a cartilha de como montar, passo a passo, de como fazer uma calibração e tem, não tem os custos, porque os custos podem variar, tá? Mas tem o passo a passo de como fazer esse instrumento. Está aqui na minha mão. Tem um passo a passo de como ligar, então você consegue medir a umidade de maneira simplificada. Porém, esse cara ainda é um pouco caro, porque quando você monta todos os componentes, ele fica em torno de uns 150, 170 reais. Mas é um instrumento que já tem boa aceitabilidade, pelo menos experimental. O pessoal montou ele no semiárido cearense, que não é frio, em condições bem ruins de trabalho. E esse cara está operando. Tem seus problemas, como qualquer outro instrumento tem, mas ele está operando. Eu vou organizar um bate-papo desse com o professor Lucas Velame, que também, na realidade, que
desenvolveu boa parte desse instrumento, né? E aí a autoria dessa cartilha é do professor Lucas Melo Velame, de Neila Duarte da Silva, que eu acho que estava até aqui, e minha, né? Do professor Irrigação, o Francisco Aires, né? Beleza. Alguém pediu para entrar aqui. Beleza. Alguma dúvida em relação a isso até o momento, gente? Alguma pergunta, algum questionamento? Não? Não, que pergunta tranquilo por enquanto. Então, isso aqui é uma parte introdutória, né? É uma parte bem introdutória. Eu acho que agora eu vou passar para a parte de programação. É uma parte que necessita um pouquinho mais de atenção, tá? Mas não é difícil. Não é difícil. A gente precisa, para programar, deixa eu parar minha apresentação aqui, nós precisamos para programar utilizar um programa chamado IDE. O que é uma IDE? Ela é uma plataforma que serve para você programar e mandar esses códigos para o Arduino. Linguagem de programação é a linguagem que o instrumento reconhece, tá? É a linguagem com que a gente conversa com esse cara aqui. Essa é a linguagem de programação. A linguagem de programação do Arduino chama-se C++. E aí a gente já entra um pouquinho de computação, né? Chama-se C++. Porém, não é tão difícil como se acha, tá? Tem gente que acha que programação morde, atira, mas não é. Vocês vão ver que é simples. Simples, simples, simples. Então, para baixar a ideia do Arduino, deixa eu abrir aqui. Dando para ver aí? Tá dando para ver direito? Sim. Ó, isso aqui é onde você baixa a ideia do Arduino. Sabe qual é o custo de baixar a ideia da IDE do Arduino? Sabe quanto é que custa? Quem é que se aventa aí a dizer? 0800? Grátis. R$0. Gratuita. Gratuita. Atualmente eles fizeram a IDE 2.0 e tem o Arduino Cloud, né? Que é para você fazer conexões com a internet das coisas, mas fica para um outro momento. Então você vai entrar aqui e vai baixar. Eu não vou baixar aqui porque eu já tenho, mas não é difícil. Baixar e instalar. Se você quiser, você dá um donativo para os caras, não é obrigado. Então, é feito de desenvolvedor para desenvolvedor. De dev para dev. E aí, quando você abrir o Arduino, ele vai aparecer isso aqui, ó. Não liga para esses códigos aí, não, tá? Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui, quando vocês abrirem o Arduino, a primeira coisa que vocês vão ver. Isso aqui chama-se Sketch. É onde você programa o Arduino. Cuidados que você tem que ter na hora que você for programar, né? Na hora que for ligar o Arduino. Você tem que ver qual é a porta serial. Porta serial é essas portas USB que o Arduino... que tem em qualquer computador, que tem até no celular. Então, você tem que ver qual é a porta serial que o seu Arduino está ligado. Como é que eu ligo um Arduino, professor? Como é que eu ligo esse Arduino no computador? Por meio de um cabo. Pode ser um cabo USB. O Arduino Uno, ele se liga por aqueles cabos de impressora antigo.
A mesma entrada de impressora aqui, ó. Conecto na porta USB e o Arduino está conectado ao computador. A partir daí eu posso fazer troca de mensagens entre o computador e o Arduino. Beleza. Voltando lá para a IDE. Voltando lá para a IDE. Show? Ó. Quando você criar o primeiro programa, tem esse void setup e esse void loop. Esse void setup serve para você setar, ou seja, escrever o que é entrada e o que é saída do Arduino. O que é que vai servir como entrada, o que é que o Arduino tem que ler e o que é que ele tem que... e aonde ele tem que fazer alguma coisa. Entrada e saída. Nós vamos trabalhar aqui com um sensor analógico. Tá? Cadê ele? Com sensor analógico. Esse cara aqui, ó. É aquele mesmo que eu mostrei na foto. Isso aqui é um sensor de Arduino. O que foi que eu fiz nele? Eu coloquei um cabo maior, que aquele cabinho não dá para fazer nada. Esse cabo chama-se cabo manga. Esse aqui é um cabo manga de 3 vias. Qual o custo do metro desse cabo? Rapaz, eu paguei R$ 2,30 no metro. Então, ou seja, não era tanto o custo do sensor. E aí eu fiz uma proteção chamada uma proteção IP68 em casa. Isso aqui chama-se resina epóxi. Você compra o quilo a R$20, a R$22, uma coisa dessa. Então você faz esse encapsulamento da parte eletrônica aqui, a um custo muito baixo, e pode jogar ele no chão, na água, que você não danifica o instrumento. Que é essa mesma cápsula de revestimento que tem aqui, ó. Para vocês que não viram, né? Isso aqui é o circuito eletrônico desse mesmo sensor aqui, ó. Esse sensor tem esse circuito eletrônico aqui. Aqui, a gente tem um Arduino Uno. Aqui, um microprocessador chamado 555. 2 resistores, que eu não recordo agora de quanto. Um capacitor de 1 microfarad e 2 capacitores de 10 microfarad, se eu não estou enganado. Ah, professor, por que ele está nesse tronco aqui? Ele também serve para ler umidade de caule de planta. Então, não é só para ler a umidade do solo, serve para ler a umidade do caule de planta. Esse circuito elétrico aqui é o que está dentro desse encapsulado aqui, ó. É o que está revestindo isso aqui. E você, como falei, você faz em casa. Porém, essa sonda aqui ainda é muito mais barata. Para ler a umidade do solo ainda é muito mais barata. E aí, como é que você programa esse cara aqui? Então, lá na ideia do Arduino, e o código depois vocês podem pegar, o código do Arduino é aberto, você tem que iniciar uma comunicação serial nesse void setup. Como é que eu começo com essa comunicação serial, professor? Você vai começar com a palavra serial, ponto, início em inglês, begin. Abre parêntese, um número coringa é esse 9.600. O que diabos é isso? Isso é a taxa de transmissão de bits do sensor, do Arduino, para um leitor serial, que lê números em série, vamos dizer assim de maneira grosseira. Então, ele consegue transmitir 9.600 dados por segundo. Toda vida que você trabalhar aqui, escrever qualquer coisa, você tem que colocar um ponto e vírgula no final, que é como a linguagem entende. Você sabe que em inglês tem suas expressões idiomáticas, tem seus verbos, seus adjetivos, e uma linguagem de programação tem suas sintaxes. Isso aqui chama sintaxe. Beleza. Agora,
em void loop, que é o que vai ficar sendo repetido continuamente, eu vou escrever como é que esse sensor vai fazer a leitura. Eu falei que esse sensor é analógico ou é digital? Digital. Não. Esse sensorzinho é analógico. É analógico, sim, sim, verdade. Então, eu vou fazer uma leitura analógica. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever, ó. Vamos criar uma constante. Const. Aqui eu estou dizendo para a linguagem que isso é uma variável. Eu estou criando algo. E aí eu tenho tipos de variáveis. Eu tenho variável inteira, que é de número inteiro. Eu tenho variável com números após a vírgula, que a gente chama de float. E eu tenho variáveis string, que são variáveis de texto. Ele vai ler um número inteiro. O Arduino, ele não lê volts. Ele converte essa voltagem em bits. Então, ele lê de 0 bits, ou seja, 0 informação, até 1024. Então, o que vai ser lido aqui no instrumento, pelo Arduino, não vai ser a umidade. Vai ser essa variação de bits. Então, ele vai ler de 0 a 1024. Então, eu vou colocar const int, que é para dizer que é uma constante inteira. Vou chamar de sensor. Igual, sensor igual. Aí, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma leitura analógica. Então, eu ponho analog read. Eu disse, Arduino, faça uma leitura analógica. Aonde? Lá no Arduino, as portas analógicas, elas são numeradas de 0 até... Cadê? De 0 até 5. Ou seja, ele tem 5, o Arduino Uno tem 5 entradas analógicas. Então, eu vou dizer aqui para o Arduino onde é que ele tem que fazer essa leitura. Nós vamos ligar nosso sensor na leitura, na entrada A0. Tudo que eu estou fazendo, ponto e vírgula no final. Pronto. Ele vai fazer a leitura, mas não vai me mostrar nada. Ele não vai me mostrar nada. Ele só vai ficar fazendo leitura. Eu tenho que dizer como ele vai ter que me mostrar. Então, eu tenho que escrever aonde? Na porta, aliás, no leitor serial. Lembra que eu comecei o leitor serial lá em cima, em void setup? Então, ó, serial. Ponto print. Eu quero que ele leia em cascata, ou seja, uma linha após a outra. Então, eu ponho print ln. Abro parênteses e digo, quem é que ele tem que escrever na porta serial? O sensor. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Se eu colocar desse jeito, ele vai fazer leituras muito rápido, uma seguida da outra. Eu tenho que colocar um intervalo de leitura, que a gente chama de delay. Delay. A gente escreve em milissegundos, tá? Então, se eu colocar 6.000, ele vai fazer leitura de 6 em 6 segundos dessa variável que está ocorrendo. De 6 em 6 segundos dessa variável que está ocorrendo. Ponto e vírgula no final. Isso é o código de leitura. Somente isso é que faz a leitura desse instrumentinho aqui. É difícil. É um código do outro mundo. Talvez vocês não conheçam, mas note que eu tenho o quê? Uma linha de código, 2, 3, 4 linhas de código. Quando eu terminar de escrever meu código, eu tenho que ver se ele está correto. Então, ó, esse Vzinho é para verificar. Eu vou pressionar verificar aqui, aí ele vai pedir para salvar, né? É o primeiro programa que vocês fizeram, então eu vou salvar aqui na área de trabalho como leitura. O sensor. Sensor. Salvando.
Se meu código estiver totalmente correto, não aparece mensagem em vermelho aqui, ó. Então, significa que meu código está totalmente show para ler. Depois disso, eu já posso carregar o meu programa no Arduino. Já posso carregar o meu programa no Arduino. Beleza? Então, essa é a linguagem do código. Alguma dúvida em relação à programação? Professor, no caso, eu poderia usar outra IDE ou tem que ser a do Arduino mesmo? Você pode usar qualquer IDE. Por Ah, incrível que pareça, dá para escrever até... Assim, qualquer IDE não. Qualquer IDE é endereçada a Arduino. sim. Você pode escrever o código em bloco de notas, por exemplo. Você pode escrever Entendi. o código em bloco de notas e você pode passar por um programa que manda para o Arduino. Certo. Você pode também fazer isso numa linguagem chamada MATLAB. Ah, professor, quero aprender Arduino, mas eu não quero comprar nada por agora. Existe uma plataforma da Autodesk que é gratuita, chamada Tinkercad. Que lá tem as placas de Arduino, tem os instrumentinhos, não tem sensor de umidade, mas tem outros instrumentos que você pode brincar de programar e ver se o simulador está fazendo tudo certo. O senhor pode repetir o nome novamente? Tinkercad Legal. É tipo um simulador. é um simulador de Arduino. Existem vários aí. Dá para fazer simulação, acho que no Proteus também, que é um outro programa. Então dá para fazer brincadeiras com Arduino sem ter Arduino. Ou seja, dá para iniciar a programação até comprar o Arduino de vocês sem ter Arduino. Ó, em relação a custos, né? Como eu falei, esse aqui está gerando em torno de 50 a 100 reais. 100 reais já vem com cabinho de conexão. O sensor é 18 reais. Você vai precisar de um jumperzinho para ligar, que é barato. Então já dá para fazer essa programação dessa linguagem aí com Arduino. Existe um Arduino ainda mais barato. Um Arduino ainda mais barato, que é esse cara aqui, ó, que a gente coloca dentro da placa, que é o Arduino Pro Mini. Então, esse cara aqui tem a mesma capacidade desse. Mesma. Sem tirar nem pôr. Mesmo tamanho, mesmo número de portas. Esse aqui custa 30 reais. Porém, para fazer leitura com ele, você vai precisar de um adaptador, porque ele não tem entrada serial. Vai precisar de um adaptador chamado RS232. Aliás, LP2300. E esses módulos você encontra na internet. Isso aqui custa uns 20 reais. Então, você faz a conexão dele com um USB. Show? Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera para a gente mostrar ligando. Mas antes eu vou passar o programa para o Arduino. Ó. O sensor tem 3 perninhas, tá? Alimentação. Deixa eu parar a apresentação aqui por enquanto. O sensor tem 3 perninhas. Alimentação, que é o positivo, o negativo e o sinal. Aqui tá ruim de ver, mas eu posso deixar a ligação para vocês depois. Desse lado eu tenho 5 volts, que é a alimentação do sensor, 5 volts. O ground, que é o GND, e eu vou ligar ele em que porta? Eu disse que ele tem que ler a A0. Então eu vou pegar meu sensor e vou fazer isso aqui, ó. Esses fios aqui já vêm na cor certa lá. Tá? O vermelho é os 5 volts. O preto é o negativo e o amarelo é o sinal. Aí eu ligo o preto no GND, ou marrom no GND. Eu ligo o vermelho no 5 volts e o amarelo no A0. O sensor está ligado, está conectado ao Arduino.
eu conecto aqui a minha porta USB, né? Conecto a minha porta USB. Aí eu vou lá no Arduino agora. Conectei o sensor ao Arduino e o Arduino na minha porta USB. Vou lá no Arduino, no programinha que eu fiz. Aqui em cima tem uma setinha em direção à esquerda. É para carregar o programa. E aí eu vou clicar aqui em carregar. A barrinha de progresso finalizou. Ou seja, ele já está fazendo leitura. Ele poderia ter uma luzinha aqui para ficar acendendo para a gente ver, né? Ele já está fazendo leitura. Como é que eu faço para ver essa leitura? Eu tenho que abrir o monitor serial. Monitor serial você encontra nessa lupinha aqui, ó. Monitor serial. Tá vendo aqui que ele está dando um sinal de leitura? Ou seja, ele está lendo 777 bits. Né? Isso aqui está sendo a leitura no ar. Eu tenho um reservatório com água. Deixa eu pegar aqui. Agora Presta dá pra ver bem bem. atenção na leitura. Quanto é que está dando lá? A última leitura parece ter sido. Ah, tá muito pequeno. 780 ou 180? Não consigo ver também. 780. Deixa eu aumentar aqui. 780. 780. 780. 777 tem uma variação. Vou inserir na água. Ó. R$399. 381. Retirei da água. 689. Então, o solo é composto por água, ar e a parte mineral, né? Então, quando o solo seca, essa variação de umidade ela ocorre. Ou seja, a variação desse sinal. E aí, o que eu faço na calibração é meço esse sinal e meço a umidade gravimétrica construindo uma curva. Inserir na água. Eu vou pegar aqui uma planta para vocês verem que muda conforme eu insira no solo. E aí ele fica fazendo leitura ininterruptamente. Estando alimentado, não tem problema. Ó, se eu inserir aqui, o solo está meio seco. Note que a leitura no ar era 764. A leitura no solo é 613. Então, se eu colocar água aqui, vou colocar um pouquinho de água para que não pingue tanto. Essa leitura vai variar. Tá vendo? Caiu água próximo do sensor, a leitura foi para 426. Vou retirar de novo. Tá a leitura no ar, porém, eu ainda tenho umidade aqui ao redor do dialeto da sonda. 673, tá vendo? Limpei, 740, leitura no ar. Então, isso aqui, essas variações que é possível fazer de leitura, é que eu vou correlacionar com a umidade. Então, é graças a essa variação que eu consigo fazer leituras com Arduino, com esse instrumento. Infelizmente, a imagem meio que tem uma rasteira na gente. Eu tinha preparado aqui um esquema para a gente ver tanto a tela quanto o negócio simultaneamente, mas não consegui, não. Conexão, não. Aqui eu tenho um daqueles caras. Aqui é um instrumento caro. O sensor baratinho, quanto mais água, né? Quanto mais água, menor a leitura. Ou seja, quanto menos água, maior a leitura. Se ele estiver no ar, então a leitura é maior do que em água. Esse cara aqui é o contrário. Esse aqui, quanto mais água, maior a leitura. Quanto menos água, menor a leitura.
Como é que eu ligo ele? Eu preciso de instrumento específico? Você liga no Arduino. Ele tem 3 perninhas também. Alimentação, negativo e o sinal. Do jeito que você liga esse sensor barato, você liga esse calo no Arduino. E necessita de calibração do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, pensando que tanto instrumento caro quanto instrumento barato necessitam de calibração, qual é o que você vai comprar para monitorar uma área maior? Um custa 18, 20 reais. O outro custa 1.700. Com 1.700 dá para comprar quantos sensores baratos? Uma carrada, né? Uma carrada. Basicamente, eu acho que já está tarde. Se não fica muito, estende muito. O que eu queria falar para vocês era dessa possibilidade. Que você tem um instrumento barato, resistente, e que é possível fazer leitura de umidade. Ah, professor, eu não tenho um computador, eu tenho que levar a leitura, tenho que levar o computador sempre para campo para fazer leitura? Não. Não precisa disso, não. Existe, a maioria dos smartphones hoje em dia são USB tipo C, né? E USB, micro USB também, né? Você pode comprar um cabo chamado cabo OTG. OTG. Ele é conectado aqui e dá entrada para um USB normal. Então, você pega seu Arduino, ligado com seu sensor, põe esse cabo OTG aqui e liga o Arduino a esse cabo OTG. Vai lá no Google Apps, procura lá leitor serial. Com esse mesmo programa que você fez aqui. Na hora que você plugar o Arduino aqui, ele vai ficar fazendo leituras. Igual vocês viram lá. Então, com smartphone, um cabo barato que custa 10, 12 reais e um Arduino que é barato, você vai no campo e faz leituras de umidade ao longo do tempo que você quiser. Leitor que todo mundo tem, com coisa extremamente barata. Então, monitorar a umidade do solo fica muito mais fácil quando o sensor é de baixo custo. Quando o sensor é de baixo custo. Ao longo dessa semana, eu vou fazer alguns vídeos de como faz a calibração. E é bom vocês darem uma olhada para fazer essa calibração. Aí eu pergunto, tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui, gente? Do que a gente explanou? Claro que isso aqui, você tem que sentar e programar. Não dá para fazer em 1 hora e poucos minutos, não. Mas o que eu queria era dar um starter. Que é possível fazer monitoramento de umidade de baixo custo e com qualidade. Vocês viram que o sensor responde muito bem às variações de umidade. Colocou no solo, ele te dá uma resposta. E é um sensor resistente. Ah, professor, eu posso automatizar uma bomba com isso aí? Pode. Você faz uma programação, que depois eu vou mostrar, e pode ser até em um outro momento, se vocês quiserem, a gente sentar e fazer um evento desse também, em que eu pego a leitura de quando o solo deve fazer a irrigação e ele aciona um motor, ele aciona uma bomba, ele aciona uma válvula, tudo com Arduino. Beleza? Professor, eu tenho uma dúvida. No caso de as unidades de medida aí, você é megabits, né? Como é que a gente transforma para unidade assim, para publicar alguma coisa, para como é que a gente faz essa conversão de unidade de medida? Como eu falei, você necessita de uma calibração, né? Lembra que eu falei que necessita de uma calibração? Sim. Então, a calibração, ela é dada da seguinte forma. Você vai fazer uma leitura no solo úmido, né? A leitura no solo úmido, e aí vai monitorar essas leituras ao longo do secamento do solo. Aí você tem um volume conhecido de solo, e o secamento desse solo você vai pesando. A água que vai saindo é o volume de água que saiu. Aí você transforma isso em umidade. Vou mostrar isso quando estiver fazendo os vídeos de calibração. Se não, o que é que você faz? Você pode utilizar uma função simples
Só para ter uma ideia de porcentagem de água no solo. Deixa eu mostrar aqui no código. Está aparecendo aí o código para vocês? Está mais bem pequeno. Agora está melhor? Sim. Ó, você vai utilizar uma função chamada map, tá? Para usar essa função chamada map, o que foi que eu fiz? Eu coloquei no ar e tive uma leitura, não foi? Ele não me deu uma leitura lá em tantos bits. Depois eu coloquei ele na água, ele me deu uma outra leitura, não foi? Sim, sim. Então eu posso entender que quando ele está totalmente imerso em água, quantos por cento de umidade tem? Acho que 100%, né? 90%. 100%. E quando ele está no ar? Eu não consigo medir exatamente a umidade ali do ar com ele, mas então eu posso entender que quando ele está no ar, é 0. Aí o que é que eu faço? Eu vou criar aqui, ó, uma variável const inteira. Essa variável vai ser chamada de ar. Igual. Vocês lembram qual foi a leitura que ele deu no ar? 780 aproximadamente. 700, vamos colocar 780. Ponto e vírgula. Aí eu vou criar uma outra variável para a leitura que eu fiz na água. Vou chamar de água. Coloca sem acento mesmo. Deu ali mais ou menos 40 megabits, não foi? 40 bits, não foi? 400 bits, desculpa. Então, a leitura na água foi 400. Agora, eu vou criar uma outra variável com a função para mapear de 400, que é totalmente úmido, até 780. Então, const. E aqui eu vou utilizar uma variável com números após a vírgula, né? Float. Const float. Eu vou chamar de umidade. Igual a função map, para mapear. Aí eu passo quem? Eu passo a leitura do sensor. Então, sensor, que eu defini lá em cima. Sensor, vírgula. Aí eu coloco quem? Ar, que eu defini. Tem que ser escrito tal qual você definiu. Água, vírgula. Aí no ar, eu coloco 0. Ou seja, se der 780, ele vai entender que é 0. Vírgula. Na água, 100%. Então, se der 400, é 100%. Ponto e vírgula. Pronto. Eu criei uma função que faz leitura de porcentagem de umidade. De 100% a 0%. Porém, isso é uma leitura genérica. Estou transformando megabits em algo que eu possa mensurar, que é a umidade, né? O solo, ele tem a retenção dele faz com que a água não varie de 100 a 0. Então, ele tem uma curva. Por isso que a gente faz a calibração para melhorar a leitura. Mas isso aqui é uma noção. Agora eu vou carregar meu programa. Ele está ligado aqui. Eu vou carregar meu programa. Carregou. Vou aumentar. Eu vou abrir minha porta serial, que ele já vai estar fazendo leitura. Note que não saiu nada, né? Por quê? Eu não mandei ele escrever essa nova variável. Então, deixa eu minimizar aqui. Vou fechar, fechar. E aí eu vou aqui, ó. Lembra que eu coloquei serial print alien sensor? Eu tenho que fazer a mesma coisa para a nova variável. Então, eu vou escrever serial ponto print ln. Aí, ao invés de escrever sensor, eu vou escrever umidade. Ponto e vírgula.
carrego de novo. Está conectado. Acho que até já foi. Né? 100% carregado. Agora eu vou fazer a leitura. Ó. Ou seja, viu que mudou, né? Deu para 745. O sensor está no ar. O sensor está no ar. Tá vendo ali, ó? 12, próximo de zero. Isso aqui é uma percentagem de umidade. Vou colocar na água de novo. Tá vendo? 107%. Então, dá para ter uma noção da umidade com base nessa calibração básica, tá? Porém, isso é uma calibração bem grosseira. Mas é uma calibração básica que se faz. Para você ter uma ideia de leitura. Vou colocar no solo da planta, para a gente ver quantos por cento está dando. Vou retirar. Está sujo, então ele vai dar uma leitura que ainda tem umidade próximo dele. Então, é possível fazer esse monitoramento. Alguma dúvida, gente? Eu teria uma dúvida, mas a questão de onde a gente pode encontrar, no caso, comprar o Arduino em si e as peças. Ó, existem várias lojas especializadas em Arduino. Por exemplo, você tem a Usina Info, que vende produtos de qualidade e seguros. Você tem a Arducore. Você tem a Piauino, que vende produtos também de qualidade. Você tem a Electrogate. E você tem o Mercado Livre. Todos esses instrumentos que eu mostrei aqui, eu comprei no Mercado Livre. Porém, no Brasil tem um custo um pouco mais alto. Aí, para onde é que você recorre? AliExpress. Entrega. Tá? Entrega. Demora, mas entrega. Eu comprei um Arduino chamado Arduino Emus, que tem o Arduino Mega, que tem muito mais portas que o Arduino Uno, e uma ESP dessa integrada, ou seja, é um corpo só que já pode mandar vários sensores para a internet. Aqui no Brasil está custando R$300. No AliExpress eu paguei R$73. Diferença absurda. Mas assim, se você tiver pressa, Mercado Livre e essas opções que eu dei. Mais alguma dúvida, gente? Não, por mim, eu estou satisfeito. Uma aula muito boa. Ótimo. Muito boa hoje, professor. Ó, eu espero que eu tenha despertado pelo menos interesse em alguém mexer com Arduino. A comunidade não sei programar tal parte. Existem fóruns de Arduino que você chega lá e o cara às vezes te dá o código pronto. Ah, professor, só não pensa em patentear nada. Gente, eu estou pegando algo que uma pessoa fez de graça. O cara desenvolveu uma placa de graça para desenvolvimento, com bibliotecas desenvolvidas de graça, com linguagem aberta. Eu vou patentear um negócio desse para quê? Aí eu faço o quê? Eu popularizo o uso. Ah, professor, não sei programar, eu quero contratar o senhor para montar um... Eu faço isso também. Mas, dando sempre o know-how que você pode fazer também. Isso aqui não é nada do outro mundo, não, gente. Eu não sou engenheiro da computação para criar isso aqui, não. Você tem uma ideia? A colega que fez isso aqui, isso é um experimento de mestrado. Ela utilizou isso aqui, ela fez toda a instrumentação dela no quintal de casa. Para um experimento de mestrado. Se a gente for mensurar o custo disso aqui comparado a um custo industrial,
É absurdo de diferença. E aí dá para fazer estação meteorológica com Arduino, sensores de umidade do solo, sensores de radiação, sensores de infravermelho para as plantas. Dá para brincar com uma série de coisas. Eu estou mexendo agora com telemetria, que é colocar os instrumentos em um canto que não tem internet, não tem nada, mas aí ele transmite os dados para mim via internet. Só mostrar, está desligado, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que recebe dados de umidade. Está desligado, mas eu vou mostrar. Planilha é essa aqui, gente, ó. Isso aqui eu não escrevi nada. Eu tenho até um videozinho mostrando isso aqui, rapidamente. Eu não escrevi nada disso aqui. Quem escreveu isso aqui foi o Arduino. Isso aqui é leitura de sensor. O sensor não estava conectado ao computador. Estava longe do computador. Então, ele estava armazenando dentro desse banco de dados. Claro que o código é muito mais intricado. O que eu mostrei para vocês é um código muito mais simples. Então, conforme você vai aprendendo, você vai galgando níveis mais altos. Né? Tem gente que sabe isso aqui muito mais que eu. Aí eu gosto de ensinar para quem não sabe, para quem sabe, e a gente vai trocando ideia. Show de bola? Show demais. Show, só o ouro. Dúvidas? Podem me procurar, pode perguntar. Professor, eu queria o código que faz tal coisa. Se o código estiver pronto, eu mando para vocês. Professor, eu queria saber como é que eu baixo. Baixa. Entra lá no site da UFRB. Deixa eu mostrar aqui para vocês como tem. Está tudo pronto. PPG UFRB. Não vai, não? Programa de pós-graduação. Estou acessando aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui para você. Ó, isso aqui é o site do programa, tá dando para vocês verem aí? Vocês vão entrar aqui, ó, e vão procurar produtos e serviços. No produto de serviços, vocês vão procurar aqui, ó, construção de sonda eletrônica de umidade do solo. Aí o que é que tem? Cartilha sobre a construção do sensor, layout da placa, se você quiser fazer uma plaquinha igual essa aqui, ó. Se você não quiser, na cartilha a gente ensina como é que imprime isso aqui. Você pode chegar, não, eu quero construir meus sensores. Aí você pega esse layout e manda para uma empresa imprimir. As plaquinhas saem assim. As plaquinhas saem desse jeito aqui. Aí aqui tem a organização certinha. Você colocar o Arduino, colocar os componentes elétricos, soldar, resinar e está funcionando. Você tem um link de um programa que faz leitura no computador, se você, depois que programou, não quiser abrir o Arduino, dá para fazer leitura direto no computador. Leitura serial. Deixa eu ver se eu abro esse programa aqui para vocês verem. Área de trabalho, unidade, meus artigos. É esse programa aqui, ó. As umidades do solo. Continuar. Sumiu? Tá aqui. Esse é o programa. Isso tudo aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Não está conectado, não. Porque tem que estar conectado via serial. Eu desliguei agora. Vou conectar o Arduino de novo.
Arduino está conectado. Deixa eu reiniciar ele. Nota que ele já reconheceu a porta. Eu clico conectar. E aí ele já me dá a leitura. Tá vendo? O sensor eu retirei, né? Então ele tá dando essas leituras meio loucas. Lembra que ele escrevia abaixo um do outro? Aqui ele escreve o número de cada leitura. Então, essa aqui é a umidade do solo que está sendo lida, que você nem precisa abrir a ideia do Arduino depois que está pronto. E aí, como eu falei, tem isso também para o celular. Então, você consegue fazer essa leitura direto com o smartphone de você. Eu acho que mais democrático que isso de umidade do solo não tem. Show de bola? Sim. Bom, professor, ótimo, parabéns. Então, acho que deu para sanar algumas dúvidas e deu para colocar uma curiosidade na cabeça de vocês. Então, gente, é isso aqui que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Professor, para quem pegou a aula andando, o senhor vai disponibilizar ela em algum lugar? Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube. Se vocês não me seguem no YouTube, me sigam lá, Professor Irrigação. Tem um vídeo ensinando como é que programa no Excel, tem um vídeo introduzindo essas placas, tem um vídeo mostrando como é que se utiliza a curva de retenção. Então já tem alguma coisa lá. Se você não me segue lá no YouTube, vá lá e dá uma força. Ok, é professor Irrigação também, né? O nome lá. Professor Irrigação também. Aí, terminando aqui, quando processar, eu vou editar, né? Cortar algumas partes e deixar as essenciais e colocar lá no YouTube. Show. Então, um abraço para vocês e espero que eu tenha ferroado pelo menos mais uns arduineiros aí na vida. Com certeza, Pode professor. deixar. Valeu. E, fiquem atentos que a próxima aula vai ser com o professor, eu quero fazer, né? Espero que ele tenha disponibilidade. Com o professor Lucas, que ajudou a desenvolver isso aqui. Então, ele vai explicar como é que isso aqui funciona. E aí a gente vai aumentando. Eu vou fazer uma aulinha como é que liga um relé. Depois eu vou fazer uma aulinha como é que usa outra placa que se conecta à internet. Eu não sei se em live ou se no YouTube, tá? Eu mostro como é que liga os sensores meteorológicos no Arduino. Vocês construírem a estação de manejo de irrigação de vocês. Professor, uma coisa, será que tem algum material assim que a gente pode dar uma lida, assim, alguma coisa, alguma apostila que a gente já dá uma lida antes das Tem muita próximas coisa na aulas? internet. Muita coisa. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não estou achando o livro de Arduino, mas Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi. Esse livro aqui custa acho que uns R$30, R$40. Tem um livro da UFV que é Construindo Arduino aplicado à agronomia. Mas aqui ele ensina muito mais coisa mesmo. E tem muito mais material de graça que está além do que está lá nesse livro, né? Canais que os caras ensinam muito sobre Arduino. Brincando com Ideias, Fernando K. Deixa eu ver quem mais. WR Kids.
Para mim, os melhores canais que fala sobre Arduino são esses três. O Brincando com Ideias é muito bom. Claro que eles não voltam para irrigação, né? Eles não voltam para irrigação, eles usam várias aplicações lá. Mas o Brincando com Ideias, para quem está começando, é o canal, porque ele é bem didático, mostra os módulos bem direitinho. Se você tiver paciência, você aprende muita coisa lá. Beleza? Então é isso aí, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Dá uns likes lá no meu material que eu produzo no Instagram. Divulga, porque o Instagram meio que me boicota. Não sei se vocês sabiam. Porque eu posto mais vídeos do que fotos. E você sabe que o Instagram é uma rede social de foto, né? Eu não faço para audiência, então eu faço porque eu gosto mesmo. Mas se vocês puderem divulgar e tal, para o algoritmo entender, esse conteúdo, um vídeo é importante. Eu agradeço. Na hora, professor, a gente que agradece o senhor estar se disponibilizando aí para ensinar a gente. Com certeza, Então, professor. Realmente, a gente que agradece. um abraço e tchau. Valeu. Valeu. Tchau, boa noite, até a próxima.